orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Porque se não fosse vergonha, não era secreto. Se é secreto, tem safadeza. Se é secreto, tem safadeza. Falou em orçamento secreto e a gente falou também em corrupção, que não tem como se comparar, porque não existem níveis. Exato, não existem níveis de corrupção, né? Corrupção é corrupção. Mas o senhor acredita mesmo sobre orçamento secreto? O senhor vai conseguir convencer o Congresso a abrir mão de um mecanismo que dá tanto poder aos parlamentares? Vamos. Como? Vamos, conversando com eles. Tem deputado liberando 200 milhões, 150 milhões, 100 milhões. Isso é um escárnio. Isso não é democracia. Então essas coisas pode ficar certa. Pode ficar certa que nós vamos resolver. Eu estou olhando para você, que eu quero que você me cobre. Nós vamos resolver conversando com os deputados. Eu estou olhando para você, que eu quero que você me cobre. Nós vamos resolver conversando com os deputados. Então, é esse o quadro que nós estamos assistindo agora. Quando era candidato, durante a campanha, o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, que ele chamava de uma excrescência que permitia ao Congresso sequestrar o orçamento. Agora, o governo está se aliando aos sequestradores. E, em verdade, quem está sendo sequestrado é o interesse público, é a verba do contribuinte. Isso está ocorrendo no instante em que o contribuinte brasileiro está sendo chamado a prestar contas à Receita Federal. Então, Pessoal, vocês acabaram de ver aí o Lula durante a campanha eleitoral lá em 2022, prometendo que iria acabar com o orçamento secreto, né? Iria mudar tudo, chamou o orçamento secreto de uma excrescência, né? Deu várias entrevistas criticando o orçamento secreto. Eu vou acabar com o orçamento secreto, né? Porque eu faço, eu consigo. Bolsonaro não pode governar através do orçamento secreto. Eu vou fazer diferente, né? Disse que ia acabar com toda essa farra, tal, né? E depois você viu aí que o governo Lula entrou e nós acabamos de ver vários recortes ali de jornal mostrando que ele continuou usando o orçamento secreto, agora com outros nomes, né? Mudaram o nome e tal, né? E o pior de tudo é que agora ele, para terminar, né, para ficar mais feio ainda para o presidente Lula, ele criou uma nova modalidade de orçamento secreto que é bem pior do que os anteriores, né? Então você vê aí que mais uma vez o Lula enganou as pessoas, dizendo que iria resolver um problema aí do país e não fez nada, não só não resolveu, como está fazendo muito pior do que aquele que ele tanto criticava, né? E aí não teve jeito, né? A UOL, que é uma das maiores emissoras aí defensoras do governo Lula, né, que vem durante 2 anos puxando o saco direto aí do governo Lula, passando pano para o governo Lula, né, maquiando notícias para defender o presidente Lula, agora parece que perdeu de vez a paciência, né? E aí o comentário do Josias de Souza foi bastante agressivo com relação ao presidente Lula, né? E é isso que vocês vão ver nesse vídeo. Eu vou mostrar para vocês o comentário completo aí do Josias de Souza descendo a lenha no novo orçamento secreto do presidente Lula. Mas antes, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para você receber novos conteúdos e também deixar o seu comentário, beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos ver o comentário completo do Josias de Souza. esse cheiro de queimado estava no ar, Fabiola, porque quando aprovaram o orçamento, e você se lembra que o orçamento, a aprovação foi retardada, devia ter sido aprovado no ano passado, e eles foram empurrando com a barriga, porque havia uma pressão do Supremo Tribunal Federal, especialmente do ministro Flávio Dino, tinha bloqueado determinados repasses. Então, graças a esse enrosco, o orçamento só foi aprovado nesse ano. Eu estava conversando com um técnico do Congresso Nacional, que participa da elaboração do orçamento,
E como disse a Natália, ele estava me esclarecendo que o que é ruim pode se tornar muito pior, porque neste orçamento de 2025 foram reservados algo como 8,5 bilhões de reais de dinheiro que deveria ser emenda de comissão, mas que, na verdade, virou uma outra modalidade de orçamento secreto. Foi passado para os ministérios, mas não serão os ministérios que vão executar essa verba. Quem vai determinar onde esse dinheiro vai ser gasto são os parlamentares, e farão isso de forma sigilosa, de forma secreta. Então, o dinheiro vai ser gasto, as pessoas não vão saber quem é que está indicando, então é muito pior do que a versão anterior do orçamento secreto, porque na versão anterior, embora os nomes dos padrinhos das verbas permanecessem sob sigilo, em segredo, havia uma rubrica chamada de RP9, que identificava pelo menos o valor. Todo mundo sabia quanto que ia escoar pelo ladrão na modalidade de orçamento secreto. Agora, vai para o Ministério e essa verba, esses 8,5 bilhões, serão diluídos. Essa verba vai ser diluída no orçamento dos ministérios, embora os parlamentares façam a indicação para onde vai e no que deve ser gasto, ninguém vai saber, a menos que alguém com o talento da Natália vá lá e verifique. Aqui no Ministério da Saúde já estão saindo 3 bilhões de reais. Então, há muito por trás desse tipo de manobra, Fabiola, exceto interesse público. Então, ficou pior do que já era e tudo isso foi feito no contexto de uma negociação, de uma lei que serviria para atender às recomendações do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, o Supremo considerou inconstitucional o orçamento secreto. E, ainda assim, continuaram saindo pelo ladrão as verbas do orçamento secreto com outros nomes, mas continuaram saindo. Aí veio o Flávio Dino. O Flávio Dino começou a colocar o pé na porta e falar, bom, agora não vai. Enquanto não colocar ordem na casa, não libero as emendas. E aí simulou-se a aprovação de uma lei em acordo do Executivo, Legislativo, com o Judiciário, e liberaram-se as execuções, liberaram-se os pagamentos. E agora nós ficamos sabendo que tem aí, dentro desse miolo, 8,5 bilhões de reais em emendas que são de indicação parlamentar, mas que serão camufladas como verbas do Executivo, verbas dos ministérios. E, além disso, há emendas anteriores que estavam bloqueadas por conta da implicância do Flávio Dino, que a Gleisi Hoffmann também negociou a liberação. Então, Fabiola, nós ficamos sabendo que o Legislativo passaria a executar diretamente no orçamento deste ano 50,5 bilhões de reais. Se você considera esses puxadinhos que foram acomodados dentro da engrenagem dos ministérios, esse valor, juntando-se a isso também a verba que estava retida e que foi liberada por ordem lá, por negociação da Gleisi Hoffmann, os parlamentares vão executar na prática 61,7 bilhões de reais do orçamento. Então, a gente imagina que serão 50,5 bilhões, mas, em verdade, os parlamentares estão controlando 61,7 bilhões do orçamento. Isto é uma excrescência, porque o que nós estamos verificando é que parte desse dinheiro vira corrupção. E aí temos agora, acabou de ser demitido um ministro do Ministério das Comunicações, Juscelino Filho, porque desviou verba do orçamento para estradas que estavam ali nas cercanias de propriedade da sua família, lá no interior do Maranhão. Então, é esse o quadro que nós estamos assistindo agora. Quando era candidato, durante a campanha, o Lula disse que ia acabar com o orçamento secreto, que ele chamava de uma excrescência que permitia ao Congresso sequestrar o orçamento. Agora, o governo está se aliando aos sequestradores. E, em verdade, quem está sendo sequestrado é o interesse público, é a verba do contribuinte. Isso está ocorrendo no instante em que o contribuinte brasileiro está sendo chamado a prestar contas à Receita Federal. Então, esse dinheiro suado, esse dinheiro que as pessoas molham a camisa para ganhar,
é gasto dessa maneira. Sai ali de uma forma subreptícia, sem que a gente possa nem mesmo controlar, Fabiola. Então, realmente, estamos vivendo uma quadra e isso deveria, pelo menos, resultar em apoio para o governo. Mas não, os parlamentares não estão nem trabalhando. Nós estamos chegando ao meio do ano e não há uma mísera providência que tenha sido aprovada na Câmara e no Senado que a gente possa dizer, olha, aprovaram alguma coisa de útil. Nós estamos assistindo deputado aprovando blindagem para colegas criminosos e os presidentes das duas casas percorrendo o mundo, ora na companhia do presidente Lula, ora em atividades não vinculadas ao presidente. Agora mesmo, acabou de chegar da China o presidente do Senado e continua em Nova York o presidente da Câmara. Enquanto isso, assistimos a uma paralisia no Congresso, que não aprova nada que se pareça com o interesse público. Pois é, Josias de Souza, vocês fizeram de tudo para botar o velhinho da picanha de volta à cena do crime, né? Tiraram ele da cadeia, né? Numa canetada ali de um juiz, tiraram ele da cadeia, depois resolveram cancelar todas as suas penas, né? Todos os seus processos, e liberaram o velhinho para poder concorrer de novo à presidência da República. Aí o STE trabalhou com bastante afinco, né, para fazer com que o Lula fosse eleito, né, proibindo postagens que o ligavam, né, mostravam que ele era defensor de ditadores e outras cositas más, né, para favorecer aí o seu candidato Josias de Souza, porque você votou nele, tá? E agora ele está mostrando quem ele realmente é, quem ele sempre foi, né? Foi lá para a Rússia participar do Clube dos Ditadores, né? Foi para a China lá vender o Brasil para os chineses, né? Falou besteira, quer que a China mande um enviado para cá para censurar as redes sociais, né? E ainda meio às escondidas, né? Em meio a esse escândalo do INSS, eles soltam esse novo orçamento secreto aí, achando que ninguém vai dar muita atenção, porque tá todo mundo só falando no escândalo do INSS, né? Que explodiu justamente no governo Lula, que cresceu exponencialmente no governo Lula, e aí você está criticando, né? Você está criticando tanto aí o Lula, mas você ajudou a elegê-lo e defendeu bastante a sua eleição, né? Então agora, meu amigo, não tenho o que reclamar, né? Como diz o pessoal aí, faz o L, Josias, faz o L, é isso aí. Esse é o velhinho da picanha, né? O encantador de idiotas, né? Esse é o cara. Então, não tem do que reclamar. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal. Esse canal tem por objetivo justamente combater o Lula, o PT e toda a hipocrisia desse pessoal da esquerda. Então, se você é contra o Lula e contra o PT, não deixa de se inscrever aí, né? É só você clicar ali e fazer a sua inscrição. E acionar o sininho das notificações para receber os novos conteúdos. Eu espero sinceramente encontrá-lo ou encontrá-la no próximo vídeo. Valeu? Então é isso aí, um grande abraço e que Deus salve o nosso país.